Olá, turma. A nossa aula de hoje é sobre técnicas de análise de investimentos. Então, vamos lá. Para Dalzot Castro, 2015, a análise de investimentos pode ser considerada como um conjunto de critérios que as empresas utilizam na tomada de decisão ao realizar seus investimentos, visando sempre a reposição de ativos existentes, ao lançamento de novos produtos ou a redução dos custos. O processo consiste em decidir se um projeto vale a pena ou se deve optar por um entre vários projetos de investimentos alternativos, né? Então, se a empresa só tiver um projeto, ela analisa aquele projeto, vê se ele é viável ou não. Se ele for viável, ela executa aquele projeto. Se a empresa tiver várias alternativas de projetos, ela faz a análise de todos, vê quais são os viáveis, descarta os não viáveis e, dentre aqueles viáveis, ela vê o que mais se adequa à empresa. Como é feita essa análise dos investimentos? Ela é feita a partir dos fluxos de caixa projetados. Lembrando aqui que é fluxo de caixa projetado. Você tem uma expectativa de que vai ter aqueles fluxos de caixa. Você sabe se vai ter? Não. Você está tomando a decisão hoje, no ano zero, para eventos que vão acontecer daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, né? E a gente não tem como prever o futuro. Eu gostava de usar um exemplo quando eu dava aula do seguinte: você tem que tomar decisão se você vai fazer um hotel 5 estrelas no Caribe ou não. Você faz a análise econômico-financeira do hotel, VPL da viável, TIR da viável, payback, que é o tempo de recuperação do investimento, é um prazo ok, beleza, começa a executar o projeto. Quando o hotel está praticamente pronto, já quase inaugurando, vem um furacão, um tsunami, destrói todo o hotel. Você vai dizer que aquela tomada de decisão foi imprudente? Não, foi uma decisão inteligente. Só que a variável você não tinha, variável que é a natureza, você não tinha como controlar, né? Então, você tomou uma decisão inteligente, mas que não foi bem sucedida, ok? E como é que você vai analisar esses fluxos de caixa projetados? Por meio do VPL, da TIR e do payback. O VPL é o valor presente líquido, a taxa interna de retorno é a taxa que torna o VPL igual a zero, e o payback é o tempo de recuperação do investimento. Então, como eu já falei, o VPL é o valor presente líquido, ou seja, ele é obtido subtraindo os investimentos iniciais de um projeto do valor presente das entradas de caixa descontadas, né? Então, olha só aqui a fórmula aqui, ó, na parte de baixo do slide. VPL é igual ao fluxo de caixa 1 descontado, mais o fluxo de caixa 2 descontado, mais o fluxo de caixa 3 descontado, menos o investimento inicial. Se a soma dos fluxos de caixa menos o investimento inicial der maior que zero, significa que a empresa está gerando riqueza, que o projeto é viável. Se o VPL for igual a zero, significa que a empresa não vai gerar riqueza, não vale a pena o risco para não ganhar nada. E se o VPL der menor que zero, ou seja, se a soma dos fluxos de caixa descontado menos o investimento inicial der menor do que zero, significa que a empresa vai estar destruindo riqueza, não vale a pena o projeto, ok? E a TIR, como eu já falei, a TIR é a taxa que zera o VPL. Como vocês podem ver aqui, ó, essa fórmula aqui da TIR é exatamente a fórmula do fluxo de caixa, do VPL, ó, somatório dos fluxos de caixa, só que aqui a taxa, né, é a própria TIR. Olha só, aqui, ó, VPL é igual ao fluxo de caixa, somatório dos fluxos de caixa, sobre 1 mais I elevado a N. Aqui é
TIR, somatório dos fluxos de caixa, 1 mais TIR elevado a T, igual a zero. Por quê? Porque a TIR tem que ser a taxa que vai zerar o VPL. E você fala assim, Priscila, como é que eu vou isolar essa TIR? Não vai, não vai. É tentativa e erro. É na tentativa e erro. Não tem aqui para botar TIR é igual a... Não tem, tá? Você vai ter várias tiers, né? Não dá para isolar para o outro lado, porque você vai ter, como isso aqui é um somatório de fluxos de caixa, você vai ter fluxo de caixa um mais tier várias vezes, né? E aí como é que você isola? Você não isola, é método de tentativa e erro, que dá um trabalho do caramba se você for fazer à mão. Por isso que a gente usa a HP12C, ainda mais agora que não precisa comprar, porque ou você baixa no seu smartphone ou você baixa um emulador na internet, coloca lá HP12C emulador, que você vai ter vários programas lá na internet. Inclusive, a que eu uso aqui para as aulas é a que eu pego na internet. E o payback? Como eu falei, o payback é o prazo de retorno do investimento. Ele pode ser simples ou descontado, só que o simples a gente não utiliza. Por quê? Porque como é que eu vou analisar fluxos de caixa sem levar em conta o valor no tempo, sem usar a taxa de juros, né? Nessa altura do campeonato, né, não tem como a gente achar que o tempo não é dinheiro, né? Então, assim, juros é a remuneração do dinheiro ao longo do tempo. Então, é, eu não posso desprezar, né, o valor do dinheiro no tempo, ou seja, eu não posso desprezar os juros para fazer um payback simples. Eu sempre vou fazer o payback descontado, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é o payback simples também. Então, a gente vai utilizar a fórmula do valor presente em juros compostos para descobrir os fluxos de caixa do payback descontado, né? E o saldo final vai ser exatamente o VPL. Na análise do fluxo de caixa, a gente vê que o ano ocorre a transição do saldo negativo para o positivo. Entretanto, para saber exatamente o período exato, a gente vai utilizar a seguinte fórmula: payback descontado é igual ao último período negativo mais saldo do último período negativo sobre fluxo descontado do período seguinte. Ou seja, quando eu vou vendo lá o meu fluxo de caixa e vou abatendo o investimento inicial, eu sei quando é que zera, eu sei quando o investimento começa a dar retorno. Só que eu sei, assim, dá entre o segundo e o terceiro ano. Mas entre o segundo e o terceiro ano tem 12 meses aí de intervalo, né? Então, se eu quiser ser mais pontual, eu calculo o payback por meio dessa formulinha aqui. Payback descontado é igual ao último período negativo mais saldo do último período negativo sobre fluxo descontado do período seguinte. Então, vamos ver aqui o exemplo. Nessa tabelinha aqui, a gente tem o fluxo, né, que no ano zero é um investimento de 250 mil, então ele vai ser negativo, menos 250 mil. No ano um, eu tenho um fluxo de 125 mil, uma entrada de 125 mil. No ano 2, eu tenho uma entrada de 125 mil. No ano 3, eu tenho uma entrada de 150 mil. E no ano 4, eu tenho uma entrada de 200 mil. Ou seja, no ano zero, eu tenho uma saída de 250 mil, porque eu estou investindo, então esse valor é negativo. E aí, se eu quiser fazer o payback simples, é só pegar esses fluxos ano a ano e ir abatendo e somando ali no investimento inicial para ir abatendo e até ver quando é que a empresa começa a ter retorno. Então, vamos lá. Menos 250 mil mais 125 mil dá um saldo de menos 125 mil no ano um. Aí eu tenho um saldo de menos 125 mil, mais uma entrada de 125 mil no ano 2, eu tenho um saldo de zero. Logo, pelo payback simples, no ano 2 eu já zero. E aí o que vier pela frente é lucro. Então, o prazo de retorno do investimento são 2 anos no payback simples, tá?
E aí no terceiro ano eu tenho mais 150 mil, no quarto ano eu tenho mais 200 mil, então eu tive uma geração de riqueza de 350 mil. Mas, como eu falei para vocês, só bobinho que faz payback simples, né? O payback ele precisa ser descontado. Então, no ano zero eu tenho menos 250 mil, não preciso trazer a valor presente porque ele já está a valor presente, então menos 250 mil porque foi uma saída. No ano um eu tenho 125 mil trazido a valor presente, dá 108.695,65, que vai me dar um saldo de menos 141.304,35. Como é que eu cheguei em menos 141.304,35? Eu peguei menos 250 mais 180.695,65, dá menos 141.304,35. Já recuperei? Não, ainda estou com saldo negativo. Aí no ano 2 eu tenho um fluxo de mais 94.517,96. Menos 141.304,35 mais 94.517,96 dá menos 46.786,39 centavos. Já recuperei o investimento? Não, ainda estou no negativo. Menos 46.786,39 mais 98.627,43, que são as entradas do ano 3, me dá um saldo positivo de 51.841,04. Já tive o retorno do investimento? Sim, o saldo está positivo. Então, eu sei que o saldo está positivo no ano 3, né? No ano 2 eu estava negativa, no ano 3 eu estou positiva. Mas eu não sei exatamente. Então, para eu só saber exatamente quando que eu vou ter, vou ficar, o retorno do investimento, quando é que eu vou ficar no zero a zero, eu pego. Payback descontado é igual ao último período negativo. Qual foi o último período negativo? Período 2. Então, 2 mais saldo do último período negativo. Qual foi o saldo do último período negativo? Menos 46.786,39. Sobre fluxo descontado do período seguinte. Quanto é o fluxo descontado do período seguinte? Do ano 3, né? 98.627,43. Isso tudo dá 2,47, né? Então, se eu não fizer esse cálculo, eu sei que é, o retorno está entre o ano 2 e o ano 3, mas se eu quiser ser mais pontual, eu faço essa formulinha. Porém, né, se você estiver fazendo na sua empresa, você deve calcular exatamente assim, do ano 2 para o ano 3, porque ter essa precisão, como é uma projeção, né, você não vai ter essa precisão. Se você estiver fazendo uma prova de concurso, aí você vai ter que fazer essa formulinha, mas se você tiver na prática, na sua empresa, você tem que ter em mente que é do segundo para o terceiro ano, né? Porque você não pode falar assim, tantos meses e tantos dias, né? Porque isso é uma projeção, né? A gente não pode, com uma projeção, tá no fio da navalha. Então, vamos a um exemplo agora de TIR. Uma empresa pretende investir na compra de novos equipamentos no valor de 75 mil, mas, ao mesmo tempo, existe uma aplicação paralela que rende 8% ao ano. Logo, a minha taxa de atratividade quanto é? 8% ao ano. A minha TIR vai precisar ser maior do que 8% para que o projeto seja viável, né? Porque a TIR precisa ser maior do que a taxa de atratividade para que o projeto seja viável. E a minha taxa de atratividade é 8% ao ano. E estima-se que o investimento trará durante 6 anos receitas anuais de 9 mil no ano um, 10 mil no ano 2, 15 mil no ano 3, 18 mil no ano 4, 15 mil no ano 5 e 27.500 no ano 6. Ao fim desse prazo, a empresa pretende vender o equipamento por 15 mil devido à desvalorização. Calcule a TIR dessa situação. Então, eu vou fazer pela HP12C porque não vou fazer pelo método de tentativa e erro na munheca, que vai levar horas para fazer.
Então, eu vou lá, 75 mil é o investimento, é uma saída, então é sinal negativo. CHS, GCF0, CF0, que é o fluxo de caixa zero. 9 mil GCFJ, que é do fluxo 1, 10 mil GCFJ, que é do fluxo 2, 15 mil GCFJ, que é do fluxo 3, 18 mil GCFJ, que é do ano 4, 15 mil GCFJ do ano 5, 27.500 GCFJ, que é o fluxo do ano 6. Aí, feito isso, eu vou lá no F, porque a taxa da TIR é uma formulinha laranja, então eu vou FIRR, que IRR é a taxa de retorno em inglês, tá? Então dá 5,94. Como 5,94 é menor do que 8, o projeto não é viável. Agora, se eu quisesse calcular o valor presente líquido desse exercício. Se o exercício não fosse calcular a TIR, fosse calcular o valor presente líquido, eu colocaria e tudo igual aqui. Esse início aqui de colocar os fluxos seria tudo igual. 75 mil CHS GCF0, 9 mil GCFJ, 10 mil GCFJ, 15 mil GCFJ, 18 mil GCFJ, 15 mil GCFJ, 27.500 GCFJ. Aí teria que colocar a taxa de juros, 8i, então que colocaria 8, clicaria na taxa I, e ao invés de I, FIRR, colocaria FNPV, porque valor presente líquido, a sigla é NPV, que me daria, já fiz o cálculo aqui, um valor de menos 5.416,84, valor presente líquido menor que zero, o projeto é inviável. Mas vamos fazer esse exercício aqui na HP12C para vocês verem. Então vamos lá. O investimento inicial é 75 mil, certo? 75 mil CHS G CF0. Aí no ano 1 eu tenho um fluxo de caixa de 9 mil. 9 mil positivo, né? G CFJ. 10 mil no ano 2, G, CFJ. 15 mil no ano 3, G, CFJ. 18 mil no ano 4, G, CFJ. 15 mil no ano 5, G, CFJ. 27.500 no ano 6, G, CFJ. Vou colocar aqui 8i, F, NPV, tenho menos 5.416,84 do valor presente líquido. Agora eu quero calcular a TIR. Eu não preciso fazer tudo de novo. Basta eu clicar aqui F, IRR, que deu 5,94. 5,94 menor do que 8, o projeto é inviável. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Refaçam os exercícios, tanto de payback quanto de VPL, TIR. Qualquer dúvida, postem nos comentários que eu respondo e até a próxima aula. Tchau, tchau.